sofrerem. Então, por conta das más línguas do vilarejo que diziam que ela estava tendo um caso com o sacerdote, o que não era verdade, ele agora se suicida através do alcoolismo, vai passar os dias de sua vida, os últimos dias, na sarjeta. E o maior trauma para ela, na verdade, não foi a violência sexual, que é realmente algo terrível. Há mulheres que nem sequer se lembram se foram violentadas ou não. Tão grande é essa atrocidade que os homens cometem. Mas o problema maior dela foi, além da violência, foi o suicídio, porque como ela trazia ainda muito fluido vital, ainda ficou presa ao corpo. Como muitos de nós ficamos, não é? Durante o coma, enfim, não é também uma questão do outro mundo, mas ela, por estar muito ainda presa à matéria, ou seja, quanto mais materialistas nós somos, mais ficamos presos, mais difícil o nosso desencarne, porque morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Então, ela vai experimentar, assistir à decomposição cadavérica. E toda aquela experiência lhe provoca tanto asco, tanto nojo, que toda vez que ela se aproximava de um rapaz na vida atual, ela recordava-se da violência e do suicídio. E não conseguia relacionar-se com o rapaz. Faz a regressão, faz a psicoterapia e consegue então desvencilhar-se daquele trauma e percebe que não era, em verdade, homossexual. Mas há vários espíritos, não é? Como Emmanuel, como também através de Raul Teixeira, eles defendendo a união homoafetiva e também, inclusive, a adoção de filhos. Como é o caso de, eu não sei se é o espírito Camilo, eu vou ficar devendo para vocês a informação correta. Então, que Alberto Almeida cita também. Então, vejam que Emmanuel vai dizer, olha, como é que os espíritos em o Livro dos Espíritos, tem aqui a questão 695, Livro dos Espíritos, eles vão perguntar, não é? Na questão da família, qual seria, quanto a Márcia descobre, a gente já volta para ela. Então vejam, eu acho que é a 695, é sobre a dissolução do casamento, a questão dos laços de família. São duas questões. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Veja que Kardec não perguntou. A união entre um homem e uma mulher? Não, a união entre dois seres humanos. E o que os espíritos respondem? É um progresso na marcha da humanidade. Então, o casal homossexual, ele vai ter a oportunidade, porque é na convivência familiar que a gente evolui mais. Relegá-los ao isolacionismo, muitas vezes, estamos privando de um crescimento, desenvolver a afetividade. Porque quantos de nós precisamos desenvolver essa questão? Então, vejam que Emmanuel responde, dizendo, cita essa questão do Livro dos Espíritos, mostrando então, e há outra questão sobre, não é, o relaxamento dos laços de família, e os espíritos vão dizer que seria uma recrudescência do egoísmo. Então, não é para separar a pessoa. Quantos parceiros são parceiros de vidas passadas e se reencontram aqui e não podem então viver aquele grande amor? Qual o problema? Então há afetividade. Agora, se eles quiserem canalizar, porque há também autores que já recomendam, como é o caso de Jorge Andréa no livro Forças Sexuais da Alma, vai recomendar, por exemplo, a abstinência, defendendo que aquela pessoa que quer trabalhar a sua sexualidade, que se encontra em algum tipo de transtorno, lhe causando algum mal, né? Mas vejam que as leis de Deus estão na consciência. Então, se a pessoa está em consciência em paz, não é? Já é uma visão diferenciada. E o doutor Andrei Moreira, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, vai ter uma abordagem muito interessante num livro, Homossexualidade à Luz do Espírito Imortal, sobre a ótica do Espírito Imortal, e também palestras no YouTube sobre esse tema, sexualidade e família, mostrando toda essa questão e a gente verificando, não é, o lado positivo, que a gente a princípio rejeita, tem alguma dificuldade, mas até a adoção de crianças por homossexuais, não é? Foi provado já nos Estados Unidos que há mais de 20 anos já promove esse tipo de adoção, e que aquelas crianças, filhos de homossexuais, têm os mesmos índices de serem homossexuais do que aqueles que têm pais heterossexuais. Porque se fosse assim, de onde é que viriam os homossexuais, não é?
Eles são filhos de heterossexuais. Então não é, e tem o mesmo rendimento escolar, todos os índices absolutamente iguais, sem nenhum problema nessa questão. Agora, Alberto Almeida diz, olha, a gente tem que considerar que temos um nível evolutivo. Nem todo mundo dá conta de tudo que gostaria. Então, por exemplo, se a gente recebe na casa espírita um homossexual usando drogas e na promiscuidade, o que é que a gente vai fazer? Primeiro vamos dizer, amigo, evite a promiscuidade, procure pelo menos ter um único parceiro. Porque na promiscuidade a gente vai estar se ligando a muitos espíritos vinculados àqueles outros parceiros que passam muitas vezes a nos assediar. E aí ele já começa a diminuir o risco, né? Inclusive das doenças venéreas. Segundo ponto, vamos tratar, não é, a poligamia, não, aliás, as drogas, que é um tratamento já diferenciado. Vamos tratar as drogas, sobretudo buscando tranquilizar aquela pessoa, não é? Acalmar, orientar, assim, porque também tem um componente espiritual. Nós sabemos da influência espiritual na questão das drogas, do álcool, sobretudo, que é a pior das drogas, mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. É o álcool, que a gente vê em toda parte e nas televisões, nos jornais, nas revistas. Então vejam, e por fim, se ele quiser, porque cada um tem o seu limite, e o Espiritismo não impõe, o Espiritismo propõe, ele vai dizer, olha, se você quiser, se você acha melhor nesta vida sublimar, vamos oferecer. Então, vamos canalizar aquela energia criativa para onde? Para a imaginação, para a criatividade. Vamos escrever livros, vamos fazer teatro, poesia, música. Vamos canalizar energia para a caridade. Quantas vezes num prato de sopa nós estamos doando energia vital, energia criativa? Vamos visitar um irmão doente, que precisa daqueles fluidos. A pessoa sai de lá calma, tranquila. Vamos canalizar para o esporte. Quantas vezes o esporte, não é? Depois que a gente faz aquela malhação, normalmente a gente se acalma, porque o corpo canaliza todas as suas forças para a atividade física, não é? Todos os seus hormônios, até o sistema digestivo, a circulação sanguínea vai para os músculos. Então a gente também pode canalizar energia para o esporte. Enfim, há várias outras maneiras, para a pintura, né? A arte de modo geral. A gente pode utilizar aquela mesma energia, que é energia criadora, não é uma energia, não é, que deva ser perturbadora. Agora, nós sabemos, então, que estamos ainda sob a predominância da natureza animal, sobre a natureza espiritual, como nos ensina a questão 742 de O Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, no livro A Gênese, vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. Quem sabe qual que é, para a gente concluir, não vai dar tempo de passar todos os slides. Eu já falei aqui da outra vez. Qual a causa principal de quase todas as nossas imperfeições morais? Não leva ponto negativo não, pode responder. O egoísmo é filho dele. Orgulho também é filho dele. Não vai salvar nenhuma alma não? Lá no livro A Gênese, capítulo 3, item 10, ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. Então nós temos o instinto de conservação do medo, do sexo, do sono, da fome, da sede, do instinto maternal, do instinto da agressividade, vários deles. Mas há um, não é? Como nós falamos aqui, o instinto da sexualidade, que a gente aprende então a ir domando, porque também não é o ideal que a gente canalize toda a nossa energia para, por exemplo, chakras, ou centros de força, como André Luiz denominou, não é? E os indianos nos falam, os orientais, desse centro de força genésica, os chakras, não é? Muitas vezes estão ali, como diz o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, como se fosse um centro gravitacional, e quanto mais atenção a gente dá para aquele centro, mais ele se agiganta, atraindo e solicitando mais energia, mais demanda. E qual o melhor remédio para o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa fé robusta, não é? A gente vai poder enfrentar esse desconhecido, vamos superar todas as dificuldades, combater o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa inveja, nossa maledicência, nossa ira, nosso ciúme, nossa ansiedade, uma série de coisas boas. Nazareno, eu já compreendi, já estou até com síndrome do pânico, tanto você falar do medo. Mas como é que eu faço para fortalecer minha fé, que ela é menor que um grão de mostarda? Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, com o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, porque podemos encarnar como homem, como mulher, por que sofremos, como encontrar a felicidade real. E o autoconhecimento também que nos ensina Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós sabemos o que nos movimenta, o que nos move, quais os nossos talentos, as nossas tendências. Então, com esse conhecimento, nós vamos fortalecer a fé e vencer tudo isso. Disse igualmente o estimado instrutor que erro lamentável é supor que somente a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Veja então o que André Luiz, aliás, os instrutores de André Luiz no Mundo Maior, Psicografia de Chico, vai nos falar. Então, o Chico vai nos dizer que o Espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, para concluirmos, vai dizer: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar: família, sexo, dinheiro. Por que um é